como as pessoas hoje, elas não têm mais noção do que é ter sucesso ou ser feliz, que para mim são coisas bastante diversas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Então você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser bonito, você tem que ter o último carro, você tem que ter o último computador, você tem que ter o último celular. É uma violência de tanto ter que eu acho que as pessoas se perdem. E isso ficou muito atrelado ao conceito de sucesso, né? Como se sucesso fosse uma sucessão de coisas que você tem que fazer e que nunca tem fim, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso. Isso não tem nada a ver com felicidade, porque felicidade é um conceito ao contrário. É aquilo que me aconchega, que me basta, que me traz uma sensação de que tá bom. Eu acho que está muito mais ligado a uma questão que as pessoas estão até se perdendo muito, que é uma questão de ética mesmo, assim, né? Que as pessoas nem sabem muito, né? As pessoas confundem muito moral e ética, né? Moral são as regras, são as leis. Eu posso ser uma pessoa extremamente moral e não ser ética, porque eu posso perfeitamente ser uma pessoa que não tenho nada contra mim juridicamente, mas eu sou uma pessoa que, ao ver uma pessoa passando fome, eu não tenho a dignidade de dar de comer a uma pessoa. Isso é ética, isso não tem nada a ver com moral, porque assim, não alimentar uma pessoa faminta não é ilegal, mas é antiético. Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo que o conceito ético ficou perdido, ficou diluído. As pessoas estão muito num padrão de felicidade que é muito do marketing, né? Que é muito do ter. O que vestir, o que botar, o tamanho do bumbum, o tamanho... Eu vejo as mulheres, eu fico até com pena das mulheres, porque o padrão para elas é muito pior. Elas têm que ser mãe, elas têm que ser profissional, elas têm que ser bonitas, elas têm que estar sempre com o cabelo lindo. Cansar, né? É muito, né? Se bem que para os homens isso também está começando Muito. a pegar. Não é à toa que tem uma indústria hoje de cosméticos para homem. Quer dizer, começa uma imposição. E a gente tem que ter cuidado porque, assim, a indústria não vai parar. Ela vai criando necessidades. E é isso que eu estou falando. Felicidade não tem nada a ver com satisfação o tempo todo de necessidade, porque sempre vai ser criado. Eu acho que o sucesso tem muito a ver com poder. Eu acho que ele pode virar uma droga se você não souber administrar. Porque é óbvio que ele traz um prazer imediato, mas um prazer imediato. E é interessante que as pessoas se comportam no auge como se o sucesso fosse durar o tempo todo. Nada dura o tempo todo, nem a gente. Né? Então, assim, você fez um sucesso, a pessoa passa a ter um padrão de consumo como se aquele sucesso fosse continuar. Não vai continuar. Então, assim, a grande dica que eu coloco, tipo assim, você chegou num topo, porque assim, todo mundo chegou no topo, vai descer. Ninguém se mantém no topo o tempo todo, não é possível. Assim, na história da humanidade é assim também, não é a pessoa individual. Para você se manter no patamar, você tem que... se você for o tempo todo se manter no sucesso absoluto, você está deixando de ser você. Você está criando um personagem e se enquadrando nas necessidades. A identidade. A identidade, a essência das coisas. Exatamente. Né? E nem assim vai conseguir, porque tem uma data, as coisas têm uma data, tudo é datado. Então, aí a pessoa vai, quando ela está no topo ganhando dinheiro, e que nem tem tempo para gastar, né? Quando a pessoa está super no topo, ela não tem nem tempo para gastar o dinheiro, aí ela compra fazenda, compra casa de não sei o que, casa de campo, casa de não sei o que lá, e depois para manter aquilo é um inferno, entendeu? Então as pessoas têm que desacoplar sucesso, felicidade e coisas materiais. A pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência, que aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. E geralmente quando a pessoa está no auge do sucesso, ela não tem nem esse tempo para parar. Porque a pessoa faz muito sucesso e ela vira um produto muito rápido e que tem que ser consumido muito rapidamente. Isso acontecia muito frequentemente com os jogadores de futebol. Que todo mundo dizia, jogador de futebol tem que ter um cuidado, porque eles sobem, depois desce, a carreira é curta. É um curto prazo. Exatamente. De tempo, né? Eu acho que continua acontecendo, mas eu acho que eles
até estão lidando um pouco melhor, ou então estão sendo muito mais bem remunerados e conseguem administrar, ou alguém administra isso para eles. Mas assim, eu acho que isso está acontecendo em todas as carreiras. E não é à toa que o que está acontecendo hoje, o índice de depressão e suicídio subindo de uma forma epidemia, né? Ano passado, 2017, foi o ano que a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano à prevenção do suicídio e o combate à depressão. Então, assim, isso já prova que geração é essa, que ocorre, assim, muito mais gente está ganhando dinheiro, né? Muito mais cedo. Eu costumava dizer que quando se falava, há muito tempo atrás, 1 milhão, fazer 1 milhão era uma coisa. Hoje, fazer 1 milhão não compra um apartamento de 4 salas na Zona Sul. Então, assim, tudo vai ficando muito desproporcional. Então, as coisas estão muito mais caras, as pessoas, quando ganham dinheiro, ganham muito, mas também a queda vai vir, não tem como. Então, tem que ter esse preparo, a não ser que a pessoa viva de corrupção, né? Que eu acho também que vai começar a diminuir isso. Tomara, né? Não, eu acho que é um processo que não tem volta. Você vê as pessoas sendo presas. Outro dia eu estava vendo um ex-diretor da Petrobras que devolveu 246 milhões. Para ele devolver 246 milhões, ele deve ter roubado muito mais. É incalculável. Isso seriam cifras incalculáveis quando a gente tinha 20 anos. Falar em 1 milhão já era uma barbaridade. 246 milhões era muita coisa. Então, assim, eu acho que alguma coisa está mudando. Eu acho que as coisas estão começando... As pessoas estão começando a ver assim que todo ganho tem um preço. Não tem jeito. O dinheiro muito fácil, ele vai ter um preço. Não existe essa coisa que nunca vai pagar. Vai pagar. E às vezes, você está falando esse tempo todo, eu tô pensando que esse sucesso, né, para você se manter, às vezes, você deixa de viver coisas pequenas que você vivia e que eram bastante significativas, tipo você tomar um café da manhã com sua família, você poder fazer uma viagem. Às vezes, para você se manter nesse sucesso, você tem que se afastar de tanta coisa para você ficar ali naquele curto prazo de tempo. Eu costumo dizer que é tipo relacionamento. O namoro, naquele início do namoro, você se afasta dos amigos, se afasta de todo mundo. E aí, quando aquilo estabiliza, que na verdade não é o amor, é a paixão, e aí o amor vai estabilizando ali, você vai ficando, né? Aí você vai percebendo assim, cara, eu estou distante do fulano há tanto tempo que eu não vejo o meu amigo, mas é o preço que você paga, né? E esse sucesso eu acho que vem muito junto assim. E se você não tiver esse controle, ele é muito parecido com a paixão. Ele traz muita coisa, e você faz muita coisa no impulso também. Com certeza. E depois... Com certeza. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço. E a gente sempre vai ter que ter isso muito claro e ver o que a gente está disposto a pagar. E a gente sempre tem que ver o seguinte, as escolhas que a gente faz vão despertar os deuses que vão nos iluminar ou os monstros que vão nos assombrar. Aí a escolha é nossa, sempre. Agora, tem uma coisa, eu acho que as redes sociais contribuíram muito para essa ditadura da felicidade. Eu acho que há muito tempo a gente vive uma ditadura da felicidade, como se felicidade fosse um estado constante, como se as pessoas pudessem viver o tempo todo felizes. Então você vai ver, nunca se escreveu tanto sobre felicidade, nunca se escreveu tanto autoajuda para a felicidade, fórmulas mágicas para a felicidade, como se a felicidade fosse um produto. Eu tenho muito medo se não estão transformando a felicidade num produto. Porque, assim, felicidade é uma coisa que depende da genética, depende de escolhas que a gente faz e depende do ambiente. Para você ter uma ideia, os estudos mostram que 50% depende da genética. Essa coisa de você herdar uma predisposição a pensamentos melhores, a otimismo. 40% depende das escolhas que a gente faz, que é aquela coisa que você, às vezes, sabe que uma pessoa não é tão legal para você, mas você mesmo assim arrisca. Mas a intuição diz que não, mas você arrisca. Então tem a coisa das tuas escolhas. E tem a coisa, por incrível que pareça, o ambiente ao redor, só 10%. Então, felicidade, de fato, é algo que está muito mais ligado à nossa visão de mundo e não do que está acontecendo. Claro que tem exceções para situações muito extremas. Que situações seriam essas? Guerra, pobreza absurda, quer dizer, miséria, nem pobreza, miséria. Então, assim, a gente tem que analisar
que felicidade não é uma coisa que você compra, não é um produto que você compra, não tem como fazer isso. Felicidade é você repensar a maneira de ver a sua vida. Primeiro que a gente tem que atualizar o que é felicidade. Felicidade é um estado onde você se sente bem e confortável com você, independente do que está em volta, independente do que está acontecendo. Porque eu vejo muitas pessoas estarem sempre assim, eu vou ser feliz o dia que o meu filho passar numa faculdade. Aí eu vou ser feliz quando meu marido me der atenção. Aí eu vou ser feliz quando eu tiver o trabalho dos meus sonhos. Não existe isso. Porque não existe essa condição perfeita para viver. A gente não vive. Não. E a vida, a felicidade, talvez, se a gente pudesse dar uma definição, é você poder caminhar na jornada da vida sabendo que ela tem altos e baixos. Não existe isso. E ter uma visão proativa. Porque assim, vai sofrer? Vai. Mas você sabe como reagir a isso. Não adianta você, tipo assim, eu não vou ter nenhum sofrimento. Aí quando tem, você se desespera totalmente. Vai passar. Os momentos bons passam e os momentos ruins também passam. A gente precisa de oscilações na vida. Não. A gente não pode viver só de Viver é felicidade. uma oscilação. Viver é uma oscilação. Se você olha para a natureza inteira, o tempo todo está em fases. Né? Se você pegar as estações do ano, já prova isso. Se você olhar para o mar, tem a hora que ele está calmo, tem a hora que ele está com ondas maiores, tem horas que tem de ressaca. E nós somos parte da natureza. É que a gente sempre se isola, o homem tem essa coisa de observar a natureza como se ele fosse um ser superior a isso. Nós não somos, nós somos parte da natureza. Então, felicidade é você ter esses altos e baixos, é você fazer essa oscilação, mas sem nunca perder esse senso de conforto. Em geral, talvez, eu acho que a rede social é o ambiente que tem mais fake news. Né? Porque assim, eu até fico com o pé atrás. Quando uma pessoa posta, por exemplo, muitas declarações de amor o tempo todo, eu já acho que esse casal não está tão bem assim. Porque assim, o amor tem uma intimidade. Ele não é essa exposição, né? Não é essa questão. Tem uma frase nas redes que fala assim, que fala mais ou menos assim, estavam tão felizes que não tiveram tempo de postar. E é mais ou menos isso, né? Porque eu fico imaginando, tem gente hoje postando o pré-sexo, né? O pós-sexo, né? E tem gente já postando durante. Isso não tem como, né? É uma necessidade, as pessoas estão se esvaziando. Então, uma das coisas que compromete muito a percepção de felicidade é essa coisa comparativa. E as redes sociais trazem isso muito forte. Você fica se comparando ao outro, o que eu não tenho. E sempre o cérebro tende a ver o que está faltando, não o que você tem. Então, assim, felicidade passa por você começar a fazer uma contabilidade ao contrário. O que eu já tenho e que já é bacana para mim? Né? Mas as redes sociais trazem isso, o tempo todo criando padrões e influencers que estão sempre te propondo coisas maravilhosas. Se você for seguir tudo, você vira uma super mulher, você vira uma super malhada, você vira uma super bem vestida, você vira... Teve um estudo europeu de uma associação europeia que colocou o seguinte, que está crescendo muito o índice de depressão entre jovens de 15 a 24 anos na Europa. E disparado, 47% dos casos está na Suécia, que é um país de poder aquisitivo alto, de muita, digamos assim, pouquíssima diferença social. Depois você vem a Estônia, que tem 27. Depois você vem, se eu não me engano, Malta, que eu esperava que as pessoas eram felizes em Malta, que aquele lugar é tão bonito, né? E a Espanha, que tem um desemprego absurdo hoje em dia, está com 12%, 10%. Então, assim, é muito mais essa maneira de você olhar a vida, essa perspectiva. Agora, coisas que são infalíveis para a gente poder, que a gente já sabe contribuir para a felicidade, é você ter relações absolutamente saudáveis, sejam elas afetivas, seja entre amigos, afeto em geral, de qualidade, não de quantidade. Né? Ter relacionamento cara a cara, né? Deixar de ser relacionamento virtual, a gente precisa desse contato. A gente ter também propósito e sentido de vida, isso é fundamental. E uma outra coisa, descansar. Não existe felicidade sem descanso, porque o descanso é que traz o reabastecer, é que traz o contato com a nossa essência. Você tá falando... Vamos lá. Porque a gente tem que ver que o conceito de felicidade está muito errado. O conceito de felicidade que a nossa sociedade nos passa é a tal da ditadura da felicidade, que não tem nada a ver com felicidade. Ditadura não combina com felicidade, em nenhum momento.
Então, o que as pessoas colocam? Que você tem que ser feliz o tempo inteiro, que você tem que postar sempre felicidade, que você é boa mãe, boa esposa, malhadora, você tem que estar bonita, linda, o que acaba sendo uma escravidão e não uma felicidade. Felicidade é uma coisa bem mais simples. Por exemplo, qual é a felicidade do sol? Iluminar. Sol, iluminar, sim, iluminar, gerar vida. De uma macieira, da maçã. Então, assim, a gente se esquece que nós somos membros da natureza. A gente se acha, mas a gente é igual. Todos nós somos feitos de carbono, né? E hidrogênio, não tem muita diferença da mosca ou pra gente. Então, se tudo na natureza tem uma função e um propósito de existir, sim, nós também temos. Aí você vai falar assim, mas como é que a gente sabe? Porque a macieira já vem o software rodando, vai dar maçã. É isso. Não dá outra coisa. É. Simples, porque pra gente foi dado o livre-arbítrio, você vai poder escolher. Mas aí Deus deu uma cola. Ou o dono do universo, o que você quiser chamar. O que é a cola? Os seus dons e talentos. Fundamental, porque assim, a alegria é essa emoção imediata que a gente está sentindo aqui agora, e faz bem pra gente, faz bem para todo mundo que está ao redor. Mas felicidade é uma coisa muito mais duradoura. Felicidade é um estado de espírito, de que você está caminhando no caminho certo. E essa caminhada tem altos e baixos. Sim. Porque assim, eu preciso da tristeza? Eu preciso. Você falou uma coisa linda antes de começar, que você gosta do silêncio. Silêncio hoje é uma coisa que está em extinção, né? E é necessário o silêncio para você se conectar com essa fração divina que a gente traz. Ninguém se comunica com alguma coisa maior no meio da multidão. Eu sempre digo uma coisa, a gente se aliena na multidão, mas a gente se encontra e transcende na individualidade, no silêncio. Então, assim, essas pessoas que falam assim, eu não consigo ficar em silêncio, que pena, porque está desconectado de si mesmo. Sim. Nunca vai achar qual é a essência, qual é o dom. Você precisa da tristeza, não da depressão. A tristeza é o contraponto, é aquela hora que eu paro e falo assim, peraí, tem alguma coisa errada, deixa eu refletir. É que nem tudo na natureza, né? Você precisa da luz e você precisa da escuridão. O contraste yin e yang não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente precisa de tristeza. Eu, por exemplo, eu gosto de momentos de tristeza. Eu acho que são os melhores momentos para a gente refletir. Tudo em termos de comportamento mental não é uma diferença qualitativa, é quantitativa. O que significa isso? Todo mundo tem ansiedade. Eu até digo o seguinte, quem não tem ansiedade é psicopata, é uma pessoa fria, calculista. Então, se você liga para mim, eu estou ansiosa, eu falei, graças a Deus. Né? Porque, assim, ansiedade é necessário. Ansiedade está ligada ao nosso sistema do medo. E o medo está ligado ao sistema mais primitivo de preservação da vida, sobrevivência. Então, assim, a gente sempre vai ter esse instinto de preservar a espécie. Né? Então, isso é ansiedade. A ansiedade, ela só se torna patológica quando ela entra numa quantidade grande e começa a paralisar a sua vida. Então, a gente tem os transtornos de ansiedade, que aí a gente inclui o pânico, que todo mundo conhece, que é uma imensa ansiedade num curto espaço de tempo. Você tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, aquelas pessoas que estão sempre como se tivessem 220 volts. A pessoa está sempre apavorada, sempre com medo. Você tem o próprio TOC, que são os pensamentos obsessivos, né, e ritualizados, que são aquelas pessoas que estão sempre pensando negativo, dão um valor para o que pensa, como se a gente fosse o que pensasse. A gente é o que faz. Porque o pensamento é uma coisa que o cérebro forma. E o cérebro é uma máquina programada para formar o quê? Pensamentos de proteção, para evitar que você sofra, evitar que você morra. Ele funciona assim, o tempo todo. Então, quando eu tenho um pensamento estranho e falo assim, gente, muito estranho, horrível esse pensamento que eu tive, é sinal de que você tem uma consciência maior que rejeita aquilo. Aquilo não é você. Se você for na coisa biológica, você vai ver os neurotransmissores ligados à felicidade, que são as substâncias que o cérebro produz, que são a serotonina, o GABA, que é uma substância que relaxa, é relaxante, né? Você tem a endorfina, que a gente fala muito dos exercícios, mas, por exemplo, sorrir com os amigos gera endorfina. Né? Então, assim, você tem a dopamina, que dá aquela disposição de você, tipo assim, hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou me vestir para ser feliz. Aquele tesão pela vida, tesão pelas coisas. Então, você tem os neurotransmissores, você tem ondas cerebrais,
Porque assim, tudo no cérebro é eletricidade, tudo. Então isso tudo dá a visibilidade. Por exemplo, quem é feliz dorme bem. Qual o oposto da felicidade? Eu acho que é a depressão. Porque assim, claro que tem um espectro, né? A tristeza, mas a tristeza é fisiológica. Eu posso ter tristeza, eu posso ter frustração e vou ter, né? Agora, a depressão não. A depressão, uma pessoa deprimida não tem como ser feliz. Porque eu vejo muita gente fazer assim, isso é frescura. Não, ele está impossibilitado de se auto-perceber. Ele está impossibilitado de pensar positivamente. Então, o oposto da felicidade é a depressão. E olha que coisa engraçada, que a gente vive hoje uma epidemia silenciosa de depressão. 2016, 2017, a Organização Mundial de Saúde fez um ano de prevenção de suicídio, porque já era uma epidemia. Algumas coisas, praticar gentileza. Isso assim, não é se o outro vai dar bom dia, dê bom dia. Se o outro responde, a gente se sente bem. O que você não responder, você também fez. Então essa coisa, você dá um sorriso para uma pessoa que talvez só tenha o teu sorriso o dia inteiro. Você gosta mais de dar ou receber presente? Eu gosto de dar, receber presente, eu fico até meio sem graça. Adoro receber presente, eu gosto, mas assim, veja bem, quando eu falei para você, qual é a felicidade do sol? É dar a luminosidade. A nossa também é, porque a gente faz parte da natureza. Então a gente tem que educar o nosso dia a dia para a gente dar gentileza para receber gentileza. Então assim, prática de gentileza, a prática da espiritualidade. Não tem nada a ver com religião. Sim. Porque a espiritualidade é uma coisa muito além. É aquilo que te conecta com algo muito maior. Porque você achar que você é um mero acaso, é como você entrar numa tipografia, aquelas letrinhas todas para montar uma gráfica, tem uma explosão e criou-se um dicionário. Quem falou isso foi Benjamin Franklin. Cara, é super bem colocado. Não tem como, é tão complexo que tem que ter uma produção. Alguém pensou nisso. Então, assim, te conectar com essa energia criadora, que é fantástica, que aciona na gente a criatividade também. Isso é fundamental. E amigos, mais do que família. Agora, se você tiver dentro da sua família amigos, aí você meditar. E tem uma coisa que no livro da Felicidade, eu medito pelo batimento cardíaco. As pessoas meditam em geral por respiração. Mas a gente, antes de ter um pulmão, já tinha um pulsar. Porque a gente primeiro pulsou, criou vasos sanguíneos para poder criar todo o resto. Sim. E tem uma coisa tão legal, um dia experimenta fazer isso. Quando você entra na sintonia da pulsação, chega uma hora que você relaxa, desaparece o corpo, você só pulsa. Excesso de ansiedade é a pré-depressão. Ninguém deprime sem, e geralmente de muito tempo, assim, 2 anos, 3 anos. A pessoa vai segurando até que ela abre uma depressão. Então, se a gente viu que a felicidade, o oposto da felicidade é a depressão, a ansiedade é um prenúncio de que tem alguma coisa errada. Cuidemos da ansiedade, Cuidemos né? da ansiedade. Não é porque também... é um gatilho para vários adoecimentos, inclusive físicos.